Day trade do zero, passo a passo. Aqui você não vai ver Lamborghini alugada, o papo é reto e direto ao ponto. Eu sou o Caio, se você está me vendo pela primeira vez, eu sei que a primeira impressão não é das melhores, já me falaram, mas fica tranquilo que eu vou te mandar a real. É o seguinte, Day trade te traz liberdade, você é o seu próprio chefe. Só precisa de um laptop e pode morar em qualquer lugar do planeta. Menos Coreia do Norte, executaram um trader lá esses dias. Mas basicamente você pode morar em qualquer lugar com conexão à internet. Mas tem um lado ruim, você não tem nenhuma garantia que no final do mês vai entrar dinheiro suficiente para arcar com as suas despesas. Então começa devagar, não seja um desses malucos que me manda e-mail falando que vai largar o emprego para se dedicar ao day trade, começando com R$1.000. Não é assim que a banda toca, a gente rentabiliza dinheiro. Então para você fazer R$10.000 em um dia, você não vai fazer isso em cima de uma conta de R$1.000. Eu preparei aqui uma espécie de mini curso para iniciantes no day trade, então chama a vinheta. Então vamos lá, Day Trade do zero. Esse vídeo é para quem quer começar no Day Trade com o pé direito. Então estamos falando aqui de operações de compra e venda em um único dia. Estamos falando de rentabilizar nosso dinheiro no curto prazo. Para isso queremos volatilidade e liquidez. Então vamos ponto a ponto para ninguém ficar perdido. Operações de compra e venda em um único dia. Tá, compra e venda do quê? Paçoca. Então a gente está falando de negociar ativos. Alguns vão ser listados na nossa bolsa de valores, outros ativos não vão ser listados na nossa bolsa, mas são ativos que podemos negociar da nossa casa simplesmente com a conexão com a internet. Rentabilizar nosso dinheiro, isso daqui é muito importante. Eu até falei no início, né? Você quer fazer R$10.000 em um dia, você não vai fazer isso em cima de uma conta de R$1.000. Então é proporcional, você vai fazer um dinheiro em cima do outro dinheiro. E a questão da volatilidade e liquidez. Então imagina que um ativo está sendo negociado a R$10, aí ele vai para R$10,01. 10 minutos depois volta para R$10. A gente não tem uma volatilidade ali para a gente conseguir lucrar com operações de compra e venda. A gente que faz trade precisa da volatilidade e a liquidez. Então, se você coloca uma ordem de compra, tem que ter alguém na ponta contrária para executar essa ordem, alguém querendo vender. A gente quer ativos que tenham um bom volume de negócios. Como é uma aula introdutória, fica complicado eu começar a entrar em detalhes e falar do spread. Pode ficar difícil para algumas pessoas absorverem. Então mais à frente eu vou mostrar o que é um gráfico sem liquidez e o que é um gráfico com liquidez. Day trade será provavelmente a empreitada mais difícil da sua vida. Quando a gente começa a pesquisar day trade na internet, começa a aparecer um monte de coisa, muitas pessoas vendendo facilidades, algumas mostrando carro de luxo, cordão de ouro. Trader não usa cordão de ouro, isso daí é coisa de funkeiro. Então eu achei importante deixar claro que essa vai ser uma empreitada muito difícil, talvez a mais difícil da sua vida. Ó, esse aqui é você, trader iniciante, e esse aqui é o mercado. Você pode fazer day trade em ações, em criptomoedas, em derivativos, como os contratos futuros. Você pode fazer day trade em pares de moeda. Então é importante você pesquisar um pouco sobre cada mercado para tentar descobrir em qual você vai se adaptar melhor. A gente vai falar aqui de análise técnica, porque o day trade você pode fazer por fluxo, tem alguns doidos que operam notícia, mas a gente é da análise técnica, análise gráfica. Ainda vamos falar muito dessa tal de análise técnica. Você não precisa entender nada nesse momento, o que é a cor vermelha, o que é a verde. Só quero que você pense, esse gráfico é de qual ativo? Você não precisa nem acertar o ativo, pelo menos a categoria. É um gráfico de ação? É um gráfico de criptomoeda? Que gráfico é esse? Então, a boa notícia é que não importa, porque os princípios técnicos valem para todos os ativos e todos os tempos gráficos. Mais à frente eu vou explicar a questão dos tempos gráficos. Esse ofício requer conhecimento técnico e controle emocional. Não adianta você ler todos os livros, você praticar bastante, mas não ter absolutamente nenhum controle emocional. Então na hora do vamos ver, você não consegue botar todo aquele conhecimento técnico em prática porque o emocional está atrapalhando. O medo de perder dinheiro, o medo de perder uma oportunidade. Mas também não adianta você chamar um monge para operar que ele não vai ter conhecimento técnico. Então você vai precisar desses dois pilares aqui. Tomar risco. É fácil falar, mas na hora que a gente está ali encarando o mercado, é aí que a gente se conhece como pessoa. Você vai ter que conseguir ficar minimamente confortável com o risco. A gente está falando aqui de renda variável, então pode variar contra você, você pode perder dinheiro. Mas você tem que ficar minimamente confortável com o risco. Você não vai conseguir ficar 100% confortável com o risco, porque você provavelmente não é um psicopata, mas você tem que aguentar um pouco do desconforto, senão a coisa vai ficar muito emocional e vai ficar menos objetiva, menos técnica. Então tem que aceitar o risco. O grau de dificuldade dessa atividade também varia com características individuais.
Algumas pessoas têm muita aversão ao risco. Por exemplo, ele casa com a primeira namorada que ele teve com 16 anos de idade. Tem medo de ficar sozinho. Ele quer já garantir ali que vai construir a família dele. Essa aversão ao risco também pode se manifestar, por exemplo, a pessoa não consegue ir para o mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho, para algumas pessoas, vai ser muito arriscado. Você tem que oferecer um produto ou serviço que as pessoas queiram, tem que ser numa qualidade, num preço bom comparado com a concorrência, e aí mesmo que você consiga uma posição ali numa empresa, daqui a 2 anos você pode ser mandado embora, então existe todo um risco. Então algumas pessoas vão querer fugir desse risco, dessa incerteza, e aí elas vão buscar o concurso público. A pessoa quer a segurança de saber que vai cair 15, 20 mil reais na conta dela até o final da vida dela. Então é evidente que se a gente pega 2 pessoas ali para ensinar day trade e uma delas tem uma aversão ao risco muito grande, ela provavelmente vai encontrar mais dificuldade. Para ganhar dinheiro é preciso estar disposto a perder. Isso não é só para o trader, é também para um empreendedor. Você vai investir 80 mil reais para abrir uma pet shop, então acaba que seu negócio não dá certo, você perdeu dinheiro. Só que depois ele pega e investe numa cervejaria artesanal, deu certo. Então no primeiro empreendimento dele, na pet shop, ele perdeu dinheiro. Mas como ele não tinha uma aversão ao risco muito grande, ele foi e arriscou de novo. E aí ele conseguiu ganhar mais dinheiro. E aí lá na frente ele vende 50% do empreendimento dele para uma Ambev da vida. Ficou milionário. Ele ganhou dinheiro porque estava disposto a perder. Poderia ter dado errado, assim como deu errado a pet shop dele. Mas como ele sabia que para ganhar dinheiro é preciso estar disposto a perder, ele foi e persistiu e conseguiu ganhar dinheiro. No day trade, só os fortes sobrevivem. Então se inscreve no canal. É um desafio muito grande, você vai ter que trabalhar, dentre outras coisas, a sua inteligência emocional. Você vai sofrer, então tem que ser forte para aguentar. Então eu te pergunto, qual sua motivação para encarar esse desafio? Qual sua motivação? Talvez você queira comprar um carro. É perigoso quando a motivação maior é o dinheiro. Mas é evidente que todo mundo que vem para o mercado financeiro, todo mundo que vem especificamente pro day trade, está em algum grau ali almejando ganhos financeiros. Não tem nada de errado nisso. O ideal é que a sua maior motivação seja liberdade. Se a sua motivação for liberdade, nada vai te parar. Vai ser uma motivação muito mais forte do que o dinheiro. Então, responda para você mesmo ou escreve até nos comentários. Ao pesquisar sobre day trade na internet, seu foco estava no dinheiro ou na liberdade que essa atividade pode te proporcionar. E eu lembro que eu cheguei num ponto que eu pensei, prefiro 3 mil no trade do que 13 mil na CLT. Para algumas pessoas isso daqui não faz o menor sentido. Só o aluguel do cara é 2 mil, vai sobrar 1.000 ali para pagar todas as contas, todas as despesas. Então ele vai preferir 13 mil na CLT. Mas para aqueles que buscam liberdade, para aqueles que querem trabalhar de casa, ele está disposto até a ganhar menos dinheiro, porém ter mais liberdade. É evidente que depois de alguns anos exercendo essa atividade, você tende a tirar muito mais do que o cara da CLT. Mas o ponto aqui é que eu estava disposto a passar vários meses tirando menos do que eu tiraria sendo contratado por alguém. Tamanha era a minha fome por liberdade. Liberdade de trabalhar de casa. Liberdade de fazer seu horário. Liberdade de tirar um dia de folga quando você bem entender. Liberdade de poder mandar todo mundo a Só para descontrair, voltando aqui, essa liberdade não é plena. Não vou ficar aqui te fazendo ficar encantado com o day trade sem te mostrar o outro lado. Essa liberdade não é plena. São horas na frente do computador sem nenhuma garantia de retorno. Liberdade total necessariamente envolve renda passiva. A aula aqui é sobre day trade, não é sobre renda passiva, mas é importante colocar esse ponto, porque as pessoas começam a misturar as coisas. O day trade é um veículo para rentabilizar parte do seu capital, podendo acelerar sua jornada rumo à liberdade financeira. Agora, a liberdade financeira vai envolver uma série de coisas. Percebe que eu sublinhei essa palavra aqui. Porque já aconteceu da pessoa chegar para mim e falar, Caio, perdi 15 mil reais em uma semana. Aí eu pergunto, quanto que sobrou? O sujeito responde, nada, era tudo que eu tinha. Então saiba que o day trade tem muito risco, então você tem que alocar só uma parte do seu capital, sabendo que ele está sujeito a perdas. Você não entra com todas as economias da sua vida. Day trade não é a solução para todos os seus problemas. Porque no início, pesquisando sobre day trade, a gente fica empolgado. Então, quer ficar rico? Saiba que um multimilionário tem múltiplas fontes de renda. Tá vendo esse montante de dinheiro? Você vai pegar um maço desse, talvez 5, e colocar no day trade. O resto desse bolo, você vai alocar em diferentes instrumentos financeiros. Você não pega tudo e coloca no day trade. Não foque no potencial de ganhos financeiros.
Foque em aprender como funciona o jogo e simplesmente jogue de acordo com as regras. Dinheiro é resultado. Então agora vamos falar mesmo da análise técnica. O mercado é uma briga entre compradores e vendedores. É oferta e demanda. Na análise técnica, a gente vai estar observando aqui o eixo tempo e o eixo preço. Então imagina que às 10h30 da manhã a gente estava negociando a R$ 15,50. Os compradores estavam vencendo essa briga e às 11 da manhã o preço chegou a R$ 15,64. Só que os vendedores apareceram e meio-dia a gente foi para R$ 15,54. Então a gente quer lucrar em cima de toda essa oscilação de preço. A análise técnica vai estar auxiliando a gente a fazer a leitura de em qual momento me posicionar com as probabilidades a meu favor. Em certos momentos as probabilidades vão pender para o lado dos vendedores, em outros momentos vão pender para o lado dos compradores, e a gente vai identificando pontos inteligentes para fazer compras e vendas. Todas as informações que preciso para tomar a decisão de comprar, vender ou não fazer nada estão contidas no preço. Atuamos em cima de evidências deixadas nos gráficos, sempre gerenciando o risco. Então o gráfico vai estar contando uma história para a gente, ele vai estar deixando evidências ali. A gente quer tomar a nossa decisão baseado no peso da evidência. E a gente quer fazer tudo isso gerenciando o risco. Não vou me alongar nessa questão do gerenciamento de risco. Tem um vídeo no canal com 1 hora de duração onde eu abordo esse tema aqui. Você não pode fazer que nem aquele cara que perdeu R$15 mil em uma semana. É tranquilo perder R$15 mil em uma semana se você tinha 300 mil. Agora, se você só tinha 15 mil e perdeu os 15 mil, você não entende nada de gerenciamento de risco. E é necessário tempo de tela para exercitar a disciplina de não fugir do plano de trade. Não tem como você assistir alguns vídeos e na semana seguinte virar um bom trader. Tem a prática também, então não tenha pressa, vai adquirindo tempo de tela. E você vai ver que a gente tem o hábito de fugir do nosso plano inicial, porque a gente se deixa levar pelas emoções ali no mercado. Você vai ver que você tem que exercitar a disciplina. Encontre a metodologia operacional com a qual você se identifica. Existem várias metodologias operacionais. O ideal é você pesquisar muito, conhecer um pouco de cada metodologia para você descobrir com qual você vai se adaptar. Basicamente, para fazer day trade, você vai precisar de um método e de gerenciamento, porque não tem método com 100% de acerto. Então vai ter um dia que o seu método não vai estar encaixando bem com aquele mercado. Você não pode queimar todas as suas fichas, você não pode perder todo o seu dinheiro em um dia. Então, além do método, você tem que ter esse gerenciamento. Quando acabar esse vídeo, não deixa de assistir meu vídeo sobre gerenciamento. Link na descrição. O foco é no processo, não no resultado. Se o processo for bem executado, o resultado vem. O que eu vou mostrar aqui é o seguinte, a gente tem alguns padrões gráficos que dá para identificar só com esse gráfico de linha. Então olha só, o preço vem aqui em cima, depois cai, depois volta ali em cima na mesma altura, isso tudo depois de uma alta. E aí ele vai e vira para queda. Isso daqui é um padrão de reversão conhecido como topo duplo. Você não precisa entender isso agora. Tudo que eu quero dizer é o seguinte, só com esse gráfico aqui já seria possível operar. Tá arriscado o Márcio Noronha conseguir fazer dinheiro só com esse gráfico. Mas você não é o Márcio Noronha, então você vai querer mais informações para tomar suas decisões. Então é o mesmo gráfico, percebe? Só que ao invés de um gráfico de linhas, a gente está usando um gráfico de velas, ou gráfico de candlestick. Esse gráfico está trazendo mais informações do que o gráfico de linhas. E a gente quer justamente extrair bastante informação do mercado para a gente tomar uma decisão coerente. Então deixa eu explicar rapidamente o que é um gráfico de velas. Você vai ver falando por aí gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 hora. Vamos imaginar que a gente está num gráfico de 5 minutos. Então cada candle, aqui tem um candle verde, aqui tem um candle vermelho, cada candle representa 5 minutos de passagem do tempo. Se ele é verde, então ele fechou num preço mais alto do que ele abriu. E se é vermelho, ele fechou num preço mais baixo do que abriu. Portanto, na hora a gente vai bater o olho e vai ver, legal, o mercado abriu aqui a R$18, ele caiu um pouco, foi a R$17,98, depois ele subiu, foi lá no R$18,10, e aí ele caiu e fechou ali, vamos dizer, em R$18,08. Então, em 5 minutos foi isso que aconteceu. E na hora que esse candle fecha, abre o candle seguinte. E aí ele sobe um pouquinho, vai lá no R$18,10, depois cai, vai lá no R$17,90 e aí sobe um pouquinho. E às 10h10 ele fecha ali a R$17,92. Então aqui a gente tem abertura, fechamento, máxima e mínima. Só que fazendo a leitura dos candles, a gente consegue identificar ali quem está ganhando a batalha de vendedores e compradores. Percebe esse candle aqui com corpo longo? Como ele mostra que teve uma convicção dos vendedores, teve uma urgência na venda.
E esses candles aqui pequenos, eles abrem e fecham no mesmo ponto, eles estão mostrando indecisão do mercado. Nem comprador, nem vendedor estava com a bola toda. E além de possibilitarem essa leitura de comprador tá ganhando, vendedor tá ganhando, tem urgência, tem indecisão, além disso a gente também tem os padrões de candlestick. Eu tenho um e-book onde eu mostro mais de 30 padrões de candlestick e eu explico como operar esses padrões de candlestick. Link na descrição. E eu posso adicionar mais informações para minha tomada de decisão. Por exemplo, o volume financeiro negociado em cada candle. Então a gente viu que o candle mostra que teve um deslocamento do preço nessa região. Mas o quanto que foi negociado? É isso que as barras de volume vão estar mostrando pra gente. E sempre que eu falar volume, eu estou me referindo ao volume financeiro. Na maioria das plataformas você vai ter acesso a esse volume financeiro. E como que ele te auxilia na tomada de decisão? É só você assistir meu vídeo Como usar volume no Day Trade. Depois assiste Price Action com volume, as 3 leis de Wyckoff. Então beleza, preço e volume é o suficiente? Para algumas pessoas sim, inclusive para algumas pessoas nem volume precisa. Se você quiser conhecer a metodologia Allbrooks, eu tenho um vídeo no canal onde eu converso com o maior especialista do Brasil nessa metodologia, que só vai analisar ali o preço basicamente. Só que além do preço e do volume, eu também posso colocar outros indicadores no gráfico para me contarem a história do que está se passando ali. Por exemplo, nesse caso aqui a gente tem um indicador conhecido como RSI ou IFR e ele saiu dessa região roxa, mostrando que o preço estava em condições de sobrevendido, excessivamente vendido. Percebe como esse indicador traz mais uma evidência pra gente, ele ajuda a contar a história. Se você quiser aprender a usar o IFR, tem um vídeo gratuito no canal. E eu posso acrescentar essa linha azul aqui, que é uma média móvel. Então percebe que o preço acima dessa média móvel, a gente está numa tendência de alta. Os compradores estão ganhando. O preço abaixo da média móvel, tendência de baixa. Os vendedores estão ganhando. Então você vai decidir quais ativos operar, quais tempos gráficos, quais ferramentas e indicadores você vai usar, qual modalidade e qual método. Como assim modalidade e método? Então, modalidade, você pode operar tendência, você pode operar reversão, você pode operar lateralidade. Só que fulano opera tendência e cicrano também opera tendência. Só que o método do fulano envolve a ferramenta conhecida como Fibonacci. Já o método do cicrano não usa a ferramenta de Fibonacci. Então, dentro de uma modalidade, você vai ter vários métodos. A dica é você assistir muito conteúdo gratuito no YouTube para você conhecer o método do trader que você está acompanhando. E aí, comparando com outros métodos, você vai saber qual que é melhor para o seu perfil. E aí você pensa, mas como eu escolho qual ativo operar? Qual tempo gráfico operar? É aí que tá. O iniciante vai pensar, pô, eu gosto de cerveja e eu quero obter lucros rápidos. Eu quero entrar na operação e daqui a 2 minutos fechar a operação com lucro e aí eu vou pra praia. Só que tem um problema de você tomar essa decisão que vai operar Ambev num minuto. Percebe aqui que esse candle, que representa 1 minuto de passagem no tempo, ele abre aqui, vai lá em cima e fecha no mesmo ponto. O candle seguinte faz a mesma coisa. O outro candle também. Isso daqui é um gráfico sem liquidez. Não dá para operar. Você vai botar aqui uma ordem limitada para comprar aqui embaixo, achando que está sendo esperto. Não, vou comprar aqui, subiu, eu vendo. Só que sua ordem não vai nem ser executada. Não vai ter liquidez nesse mercado para você conseguir entrar e sair no preço que você quer. Então, olha bem para esses candles e compara com o gráfico seguinte. Esse aqui é o mini dólar futuro. Dá para ganhar muito dinheiro com esse ativo ou dá para destruir tua vida. Mas aqui eu queria mais que você visse a comparação de um gráfico com liquidez e um sem liquidez. Então olha esses candles aqui e olha esses candles aqui. Olha como o movimento solta. A escolha de ativos e tempos gráficos leva em consideração parâmetros técnicos e também o seu perfil. E a sua condição atual. Também o mini dólar, ele envolve muita alavancagem. Essa é uma aula introdutória, não tem como eu falar o que é alavancagem agora. Mas resumindo, tem gente que não vai ter cacife para operar esse ativo. Então percebe que não é uma escolha aleatória. Você vai ver se tem liquidez, você vai ver se você tem cacife para aguentar as oscilações desse ativo. Você vai ver se esse ativo é condizente com a sua rotina. Vai ver você só pode operar a partir de 7 da noite, já não vai dar para operar Ambev. Então você não vai operar nem Ambev nem mini dólar, você vai operar Forex. Então vão ter uma série de questões impactando sua decisão sobre qual ativo e tempo gráfico operar. Antes de botar o dinheiro na reta, estude muito. Mas é para estudar igual um condenado. Você tem que estudar tanto a ponto dos seus familiares ficarem preocupados com a sua saúde mental. E aí você pensa, Caio, mas eu vou investir dinheiro e tempo nesse negócio e se não der certo? Aí, meu amigo. Legal, você continua sendo esse aqui, só que quem tá te carcando é teu chefe. Brincadeira, não precisa ser 8 ou 80.
você pode ajustar seu horizonte temporal. Tudo que você estudar em análise técnica poderá ser aplicado no swing e position, que é quando você dorme posicionado, não envolve aquela tomada de decisão rápida do day trade. Então não precisa desse drama de ficar tentando fazer day trade no 1 minuto do mini dólar, e aí você vai perdendo dinheiro consistentemente, aí você desiste do negócio e nunca mais quer saber de day trade, e aí você vai fazer parte do cemitério trader. Você pode vir aqui no YouTube, digitar day trade não funciona, day trade é furada, e aí você vai ver algumas pessoas aqui na primeira página de pesquisa que fracassaram no day trade, mas o ego delas é tão grande que elas falaram, se eu não conseguir, então esse negócio não funciona. É muito divertido de vez em quando andar aqui pelo cemitério trader. Lembra que eu mostrei um gráfico e falei, esse gráfico é de qual ativo? E aí eu falei, não interessa, porque a análise técnica vai servir para criptomoeda, vai servir para contratos futuros. E agora, a questão que eu coloco é, qual é o tempo gráfico aqui? Cada candle desse representa 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos? Então, é a mesma questão, não importa. A gente consegue aplicar a maioria das metodologias em múltiplos tempos gráficos. Então, se o day trade está difícil, sobe o tempo gráfico. Olha só, qual é o gráfico diário e qual os 5 minutos? Então, percebe como o preço se comporta igual. Ele forma os mesmos padrões, seja no gráfico de 5 minutos ou no gráfico diário. Então acabou esse negócio de tentou day trade, perdeu dinheiro, não conseguiu e passa o resto da vida falando mal de day trade. É só subir o tempo gráfico. Quanto mais curto o seu horizonte, mais agilidade na tomada de decisão será necessária. E terá mais ruídos. Como assim? Então, um grande operador, um operador que movimenta uma quantidade muito grande de dinheiro, ele consegue com uma ordem impactar o gráfico de 1 minuto. Às vezes com uma ordem ele consegue impactar o gráfico de 5 minutos. Só que você não vai nem sentir a atuação desse operador no gráfico diário. Então você tem que saber que quanto menor o tempo gráfico, mais ruído. Aí você fala, mas por que as pessoas operam 1 minuto do mini dólar? A verdade é que tem um pouco de glamorização. Hoje em dia parece que virou onda operar 1 minuto do mini dólar. Outro dia eu falei pro cara que operava muito mais mini índice do que mini dólar, deu pra ver que ele ficou decepcionado. Então assim, eu acho mó viagem isso de glamorizar ativo e tempo gráfico. E só existe uma regra escrita em pedra no day trade. Vamos ver se você adivinha qual é. Opção A, operar a favor da tendência. Opção B, buscar retorno maior que risco. Opção C, utilizar stop. Acertou quem respondeu letra C. Não me entenda mal, é recomendável operar a favor da tendência. É recomendável buscar retorno maior que risco. Mas seria errado falar que isso daqui é uma regra. Porque tem operacional que é de reversão. E tem operacional que vai entrar 1 para 1. Então ele vai arriscar R$100 para ganhar R$100. Então essa opção B aqui de retorno maior que risco não vai ser uma regra escrita em pedra. Agora, independente da modalidade, independente do método, você tem que utilizar stop. Ó, para entender o stop, imagina que você comprou aqui, não precisa entender nesse momento o motivo de estar comprando aqui. É só um exemplo. Você comprou aqui. E aí você coloca um stop aqui embaixo. Ou seja, se o mercado não subisse, se ele viesse contra você, você teria que realizar a perda. Então você ia sair do mercado, opa, não deu certo a minha compra, não foi dessa vez, fica para a próxima, mas você ia limitar a sua perda. Você não pode para sempre ver o negócio caindo e vai derretendo e comendo todo o seu capital. É obrigatório usar stop. O stop limita nossas perdas em operações que não foram bem sucedidas e protege ganhos. Stopamos quando os motivos pelos quais entramos no mercado não existem mais. Então se você estava comprado, o mercado começou a cair, você vai ter uma ordem de venda ali para fechar a sua posição comprado. E aonde você vai estopar? Num ponto aleatório do gráfico? É claro que não. Você vai estopar quando os motivos pelos quais você entrou no mercado não existem mais. Então imagina que você viu o mercado numa tendência de alta, se mantendo acima da média móvel, lembra daquela linha azul? E aí o mercado passa para baixo da média móvel, já poderia ser um critério, é só um exemplo, já poderia ser um critério para você fechar a sua operação, estopar, porque os motivos pelos quais você entrou não existem mais. É o stop que nos mantém no jogo. Você não quer que o day trade seja uma aventura sua de 1 mês, 2 meses. Você quer sempre ter munição para estar no jogo. Qual o próximo passo para aprender sobre day trade e análise técnica? Eu tenho playlists nesse canal, no caso 3 playlists importantes. Day trade para iniciantes, super padrões de candlestick e análise técnica explicada. Então o próximo passo é cancelar a assinatura da Netflix e fazer maratona nos vídeos desse canal. Se teve algum valor esse vídeo, por favor deixa um like. Se puder, compartilha. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.